Hoje nossa aula será de História. Hoje nós vamos saber um pouquinho sobre o dia 1º de maio, que é considerado o Dia do Trabalho. Vocês sabem como surgiu o dia 1º de maio? Qual é a história que ficou conhecida? Não? Então vamos lá, vamos saber um pouquinho. A história do Dia do Trabalho ficou conhecido porque em 1º de maio de 1886, lá nos Estados Unidos, em Chicago, surgiu uma manifestação, quando muitos trabalhadores foram nas ruas para protestar contra uma jornada de trabalho muito grande, que chegava a 17 horas de trabalho. Então, homens e mulheres lutavam por uma carga horária de 8 horas e melhores condições de trabalho. Então, nesse mesmo dia, todos os trabalhadores americanos realizaram uma greve geral no país. Essas manifestações ficaram conhecidas como a Revolta de Haymarket. Em consequência disso, a França foi o primeiro país a considerar 1º de maio feriado nacional e também a reduzir a jornada de trabalho para 8 horas de trabalho, como os trabalhadores queriam. Isso aconteceu em 23 de abril de 1919. E nos Estados Unidos, o feriado do Dia do Trabalho acontece na primeira segunda-feira do mês de setembro. Então, esse feriado foi reconhecido apenas em 1894, apesar que em 1890 a redução da jornada de trabalho para 8 horas ela foi efetivada. E vamos saber um pouquinho agora sobre a história do Dia do Trabalho no Brasil. No Brasil, as primeiras manifestações trabalhistas aconteceram em 1891, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. E o movimento operário no país ocorreu em 1910. Além disso, o movimento maior foi em 1917, quando cerca de 50 mil pessoas paralisaram o trabalho em São Paulo. A data oficializada foi em 1924, pelo presidente Arthur da Silva Bernardes. E depois disso, nas décadas de 1930 e 1940, o presidente Getúlio Vargas passou a homenagear os trabalhadores, fazendo divulgação de mudanças e benefícios trabalhistas através de instituições e de leis. Vamos ver algumas dessas leis? A primeira lei, vamos ver qual foi? A primeira foi a legislação sobre o salário mínimo, que ele é reajustado anualmente. Esse salário mínimo ele foi estabelecido para suprir as necessidades básicas do cidadão brasileiro, como, por exemplo, alimentação, moradia, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. E outra coisa, uma coisa muito importante também, foi a criação da Justiça do Trabalho. Essa Justiça do Trabalho ela é específica para resolver questões judiciais com relação aos trabalhos e ao direito dos trabalhadores. Então, essas são coisas muito importantes que foram criadas para os trabalhadores e deveria funcionar muito bem, mas infelizmente no nosso país não funciona. E agora eu vou deixar para vocês 3 frases conhecidas sobre o trabalho. A primeira delas é: a nova cultura começa quando o trabalhador e o trabalho são tratados com respeito. A outra frase: o homem é um sucesso se pula da cama de manhã e vai dormir à noite. Nesse meio tempo, faz o que gosta. Outra frase: o trabalho é a melhor e pior das coisas. A melhor se for livre e a pior se ele for escravo. Então essas são algumas frases bem conhecidas sobre o nosso trabalho. Há várias outras, mas eu não vou colocar aqui porque senão vai ficar muito longo. Tá bom? E agora eu quero mostrar para vocês apenas algumas profissões que ajudam na economia do nosso país e que fazem o nosso país crescer. Por exemplo, os trabalhadores da área rural, que contribuem com toda a nossa alimentação, o pessoal da saúde, o pessoal que é doméstico, que é costureira, as pessoas que trabalham na área da alimentação, que cuida da jardinagem, pessoal que trabalha com mídia,
com o pessoal, os autônomos, as pessoas que cuidam dos automóveis, pessoal que trabalha com limpeza. Aqui nós temos professor, nós temos o bombeiro, o pintor, a secretária, o marceneiro, o guarda de trânsito, o desenhista. Aqui nós temos também uma profissão de escritório. Então nós temos várias profissões que contribuem com a economia do nosso país e todas elas são importantes. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a nossa história. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!